E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E hoje eu gostaria de perguntar para vocês, antes que o vídeo comece, se você sabia que tem jeito de você investir nos Estados Unidos de forma fácil, morando no Brasil e de forma já diversificada desde o início. Se você não sabia disso e quer saber como você consegue fazer isso sem gastar muito dinheiro de forma barata, fique comigo no vídeo que eu vou te explicar certinho como investir de forma fácil nos Estados Unidos. Mas antes que esse vídeo comece, gostaria de pedir que você já deixasse o seu like, porque se você deixar para depois você esquece, e um like me ajuda muito, ajuda esse vídeo que eu espero que seja útil, seja divulgado aí para mais pessoas. E também já se inscreve no canal, dê aí o seu voto de confiança para mim, porque eu sempre tento trazer temas relevantes, e aperte o sininho para que você não perca nenhuma notificação dos próximos vídeos. E dito isso, vamos lá, porque há muito o que falar sobre os investimentos nos Estados Unidos e como você pode investir lá de forma fácil e já diversificada. Primeiramente, por que investir nos Estados Unidos? Nós temos que pensar que o mercado americano, ele é simplesmente o maior mercado do mundo. Além disso, ele é o mercado de capitais mais maduro do mundo, o mercado dos Estados Unidos. E você consegue ter acesso a milhares de opções de investimento do mundo todo. Muitas empresas de outros países entram na bolsa americana. No Brasil mesmo nós temos dois exemplos. O Nubank, por exemplo, que entrou na bolsa aí há pouco tempo, não se listou na bolsa brasileira, se listou na bolsa americana. O Banco Inter, que é um outro banco aí que fez parte da bolsa brasileira, saiu da bolsa brasileira e foi para a bolsa dos Estados Unidos. E assim há muitas outras empresas no mundo que são de outros países, mas se listam nos Estados Unidos da América. É um mercado gigantesco. E eu disse milhares de opções de investimento, e eu não estou exagerando quando eu digo, não é uma figura de linguagem quando eu falo milhares de opções de investimentos nos Estados Unidos. Não é figura de linguagem. De acordo com os dados que eu li no blog da corretora Avenue, e eu deixo para você na descrição se você quiser ver o link que eu peguei essas informações. Existem nos Estados Unidos da América cerca de 6 mil empresas listadas em bolsa de valores. 6 mil empresas. E como eu já disse, nem todas essas empresas são americanas. Há empresas de todos os lugares do mundo que conseguem se listar na bolsa americana também. E se você for considerar outros ativos que não sejam empresas listadas em bolsa, você consegue chegar até a 8 mil opções de investimento, até 8 mil ativos nos Estados Unidos da América que você consegue investir. Para você ter uma ideia, se a gente for comparar esses números com a Bolsa do Brasil, a B3, que é a Bolsa do Brasil, hoje, ela tem cerca de 380 empresas listadas. Apenas 380 empresas listadas, e você compara isso agora com as 6 mil empresas listadas nos Estados Unidos da América. É uma diferença brutal. E para eu completar essa gama de dados que eu estou oferecendo, essa pequena gama de dados que eu estou passando para vocês, o principal índice da Bolsa Americana é chamado de SP500, o famoso S&P que a gente fala. E esse índice, o SP500, ele tem nada mais, nada menos do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos compondo ele, que fazem parte dele. E aí é só você juntar os dados. Um índice dos Estados Unidos, o índice com as maiores empresas dos Estados Unidos, tem 500 empresas que o compõem. O Brasil, todas as empresas listadas aqui são 380. Ou seja, um índice da Bolsa Americana é maior do que toda a Bolsa Brasileira. Só eu te oferecendo essas informações dá para você ver o tamanho do mercado americano comparado ao nosso. O nosso ele é minúsculo, e de muitos outros países, o mercado de muitos outros países não chega aos pés, na verdade nenhum mercado do mundo chega aos pés do mercado dos Estados Unidos da América. E no passado isso nem importava tanto para a maioria das pessoas. Por quê? Porque só quem conseguia chegar lá e investir diretamente nos Estados Unidos da América eram pessoas que tinham muita alta renda e que tinham serviços exclusivos oferecidos para elas, para que elas pudessem entrar naquele mercado e investir lá. Então era muito difícil o acesso. As pessoas no geral não tinham condições, os investidores no geral não conseguiam chegar e investir no mercado americano. Não adiantava, era muito difícil.
Mas hoje essa realidade mudou. Hoje existem corretoras aqui no Brasil que te oferecem um serviço em português e permitem que você invista diretamente nos Estados Unidos da América. Quer 2 exemplos? Você tem a própria Avenue, que, me corrija aí alguém se eu estiver errado, mas eu acredito que ela foi a pioneira nisso, nessa facilidade de investir nos Estados Unidos aqui no Brasil. Foi a primeira, pelo menos, que eu ouvi que oferecia esse serviço aí largamente para as pessoas físicas. E mais recentemente, um outro exemplo, você tem o próprio Banco Inter, que você pode fazer uma conta internacional lá. A Global Account é bem fácil de fazer e lá você tem acesso a uma corretora que você compra ativos diretamente nos Estados Unidos da América. Se você tem uma conta aí no Banco Inter, você já consegue fazer isso agora se você quiser. É muito simples, basta você transferir dinheiro para essas corretoras em real mesmo, e aí você converte o seu real para dólares, paga, enfim, o EOF e o spread que ela te cobra, realiza o câmbio e já pode começar a comprar ativos diretamente nos Estados Unidos em dólar, morando no Brasil. Esta parte é muito simples, essa barreira de pessoas apenas de alta renda com serviços muito exclusivos investindo lá, essa barreira caiu por terra. Hoje você pode fazer isso da tela do seu celular, agora, nesse exato momento. Só que esse não é o ponto do vídeo, não é aqui que eu quero chegar. Por quê? Primeiramente, eu apresentei essa facilidade. O mercado americano é gigantesco e é fácil você entrar nele. Há hoje corretoras como essas 2 que eu citei de exemplo, você pode procurar outras, mas essas 2 são pelo menos as que eu mais ouço falar. E uma delas, inclusive, é a que eu uso para investir lá, então eu sei que funciona. Mas com toda essa facilidade que você tem de investir no mercado americano, surge outro problema. São muitas opções. Eu dei os números para vocês aqui. São 6 mil empresas listadas, cerca de 8 mil ativos ao todo. E agora, é muita coisa. O que eu faço para eu entrar nesse mercado? O que eu escolho exatamente? Como é que eu estudo esses ativos? Eu vou pegar 6 mil ações e vou analisar elas? É muito mais fácil eu analisar aqui no Brasil, que tem só 380. Como é que eu diversifico? Tem muitas opções de diversificação, mas quando você tem muita opção, que eu faço? Qual é a estratégia que eu uso para fazer isso? E se não falar inglês, se você não falar inglês, a situação piorou, né? Porque afinal, como é que eu vou acompanhar os ativos lá nos Estados Unidos, as empresas que soltam seus resultados em inglês e tudo mais, se eu não falo inglês? No caso, eu falo, mas se você não fala inglês, como você vai fazer isso? E aí que está o ponto do vídeo. Existe uma forma fácil de você solucionar esse problema e existe um veículo de investimento, um tipo de investimento que você pode ter que vai solucionar todos esses problemas para você de uma vez só. E esse investimento é chamado de ETF. O que é isso? O que é essa sigla? O que significa? O que é um ETF? Bom, ETF é uma sigla em inglês que significa Exchange Traded Fund. Os ETFs basicamente são fundos de investimentos passivos, ou seja, eles vão apenas replicar um índice. Então, o que um ETF faz? Ele escolhe determinados ativos, ele escolhe uma cesta de ativos, ele compra esses ativos e simplesmente mantém aquilo, simplesmente esquece eles lá. E o desempenho do ETF vai acompanhar a variação dos preços desses ativos, ou seja, se os ativos que compõem um ETF se valorizam, o ETF vai se valorizar, e se eles se desvalorizam, o ETF vai se desvalorizar. E os ETFs, não se engane, eles compram muitos ativos. Você vai encontrar ETFs aí nos Estados Unidos que tem mais de 90 ativos, 100 ativos, 50 ativos. Eles compram muitos. Então basta você comprar uma cota. Você comprando apenas uma cota, você já vai começar estando diversificado. E não será necessário que você gaste horas e horas e horas e horas estudando ativo por ativo, fazendo o famoso stock picking, né? Escolhendo qual a ação que você vai comprar, qual que é o ativo que você vai comprar, porque o ETF já traz uma cesta de vários deles prontos para você. E como eu vou demonstrar mais para frente, existe ETF de absolutamente tudo nos Estados Unidos. Você acha ETFs de ações, você acha ETFs de REITs, que são os fundos imobiliários americanos, você acha ETF de renda fixa, você acha ETFs super personalizáveis, para qualquer gosto também. Eu vou demonstrar, como eu disse, no final, um desses ETFs bem exóticos.
O mercado americano é o mercado que mais tem ETFs no mundo. Tem ETF para dar e vender, você pode escolher de literalmente tudo. É uma maravilha nesse aspecto. E como eu falei, você não precisa ter que ficar se preocupando com os ativos. Você simplesmente vê os ativos que tem lá no ETF, gostou, compra ele e ele vai acompanhar o desempenho. É só isso. E há uma outra vantagem também nos ETFs americanos. A vantagem, que não existe no Brasil isso ainda, é que os ETFs americanos pagam dividendos. Então, você, ao comprar um ETF nos Estados Unidos, e se você não quiser abrir mão de receber dividendos, embora nos Estados Unidos os dividendos são tributados pelo governo em 30% na fonte, mas se você não abrir mão de receber um dividendo e queira receber um dividendo em dólar, você não precisa se preocupar. É só você olhar se o ETF que você está comprando paga dividendos. E existem muitos ETFs nos Estados Unidos que pagam dividendos. E você pode unir sim diversificação, acompanhar a média de determinado índice e dividendos no mesmo ativo. Basta comprar um ETF. E agora, para que você veja melhor como funcionam os ETFs e para que eu te mostre de uma forma mais prática como é um ETF, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês agora. Eu vou abrir a tela do meu navegador e vou mostrar alguns ETFs para vocês para dar exemplos. Lembrando que há ETFs para todos os bolsos. Você vai encontrar ETFs mais baratos e você vai encontrar ETFs mais caros. Mas antes de eu prosseguir, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Esses ETFs que eu vou mostrar para vocês são apenas exemplos, ok? São exemplos. Eles não são recomendações de investimento de forma alguma. Não vai sair comprando esses ETFs só porque vocês viram no vídeo. Não tome decisões de investimento baseado em vídeo, ok? Estude o ativo antes. Esses ETFs são apenas exemplos. Entendido isso, nós vamos lá e eu vou te mostrar o ETF. O primeiro ETF que eu quero mostrar para vocês, de exemplo, é o IVV. Esse ETF aqui, IVV. Este é um ETF que ele replica o índice do S&P, o índice SP500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Sim, você vê que esse é um ETF caro, ele é o mais famoso, pelo menos o que eu mais ouço falar, que replica o S&P. Uma cota desse ETF está custando atualmente aí $437,13, que é um valor meio salgadinho para quem mora no Brasil, sim. Mas, como um exemplo, estou mostrando ele para você aqui, você percebe que esse ETF paga dividendos. Então, você vê aqui que nos últimos anos, no último ano, vamos pegar aqui, ele pagou o dividendo aqui em 2023 3 vezes no ano já, $1,64 no dia 29 do 3, $1,33 no dia 13 do 6 e $1,98 no dia 2 do 10. Isso por cota que você tem. E se você for analisar, ele costuma pagar trimestralmente. Ó. Em 2022 ele pagou por trimestre, em 2021 também, esse ano também está pagando por trimestre, só não pagou no último trimestre do ano ainda. Lembrando, eu gravo esse vídeo no dia 6 de novembro. E aqui, se você ver, você vai encontrar as maiores empresas americanas. Você consegue ver que dentro desse ETF, ele compra a Apple, ele compra a Microsoft, ele compra a Amazon, ele compra a Facebook, ele compra a Alphabet, né, que é a dona da Google, ele vai comprar a Tesla, Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, ele vai comprar JP Morgan, Johnson & Johnson, Nvidia, Visa, PayPal, Walt Disney e por aí vai. Então você percebe que as maiores empresas americanas estão aqui. Imagina quanto dinheiro você teria que ter para comprar individualmente as 500 maiores empresas americanas. Você precisaria de muito dinheiro para comprar pelo menos uma ação das 500 maiores empresas americanas. Gente, vocês não têm ideia de quanto custa. É caríssimo uma ação, por exemplo, da Berkshire Hathaway. Tudo bem que essa é a classe B, que é um pouquinho mais barata, mas se você for comprar uma ação da Berkshire Hathaway, eu garanto para você que você vai pagar muito mais do que o que você paga num ETF, nesse ETF aqui, por exemplo. Ou um valor próximo disso. Eu não me lembro agora se uma ação de classe B da Berkshire estava custando agora 400 ou 300 e poucos dólares, mas isso é uma empresa. Aqui você consegue levar toda uma cesta do S&P, as 500 maiores empresas, por $437. É um descontaço. Só que esse tá salgadinho para você e realmente ele é caro, então você pode comprar um outro ETF mais barato. Este ETF, por exemplo, que é um outro exemplo, você vai encontrar vários ETFs que replicam esse índice, ele custa $51,15. E se você prestar atenção, você vai encontrar as mesmas empresas do S&P nesse ETF.
embora aqui ele não esteja mostrando a composição aqui no Estados Invest, não é de todos os ETFs que ele mostra, infelizmente. Se ele replica o S&P, ele vai ter as mesmas empresas, porque ambos os ETFs estão replicando esse índice. Então você comprando o IVV e você comprando o SPLG, você vai estar comprando basicamente as mesmas empresas. Só que esse aqui você vai estar pagando mais barato do que o IVV. E para você ter uma ideia, vamos acompanhar aqui um gráfico maior de 5 anos e você percebe que o gráfico da variação do preço deles é parecidíssimo. Olha aqui, ó. Por quê? Eles estão replicando o S&P, eles estão replicando o mesmo índice. Então, eu comprei o IVV, paguei $437 atualmente. Você percebe que ele está replicando o índice e olha só, é quase uma cópia perfeita. Na verdade, é uma cópia perfeita. Por quê? Eles replicam aqui o mesmo índice. Aí você paga $51, você leva o mesmo índice aqui que você pagaria se você comprasse o IVV. Então é o que eu digo, existem ETFs para todos os bolsos. Se você tiver menos dinheiro, você pode comprar um ETF que replica o S&P mais barato. Se você tiver mais dinheiro, você pode comprar um ETF que replica o S&P mais caro. E como outros dois exemplos, e se você quiser fazer uma carteira, pegar um ETF com empresas que pagam dividendos nos Estados Unidos. Você consegue um ETF que tem apenas empresas pagadoras de dividendos? Sim, você consegue. Eu vou mostrar para você agora esse ETF, um outro exemplo, chamado DVY, que é um ETF que acompanha empresas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, se você for na página oficial do DVY, você vai ver que eles têm 99 empresas pagadoras de dividendos. 99. E ele paga dividendos para você também trimestralmente. Então você consegue ver aqui que ano passado ele pagou em março, junho, setembro e dezembro. Esse ano até agora ele pagou em março, junho, outubro, no comecinho de outubro, e vai pagar de novo em dezembro, com certeza, porque todos os anos ele faz esse pagamento trimestral, como você consegue ver aqui. O valor bruto aqui, ele é menor do que o IVV, como você viu lá, ele paga menos, só que também você deve considerar que uma cota do DVY atualmente está $108, enquanto do IVV você vai pagar $437. Ou seja, o dividend yield do DVY é maior do que o dividend yield do IVV. Traduzindo, o rendimento do DVY é maior do que o rendimento do IVV. O que não poderia ser diferente, afinal, ele foca em empresas pagadoras de dividendos. E se você for olhar aqui, dá para você olhar as empresas que o compõem, você vai encontrar empresas grandes dos Estados Unidos que pagam dividendos. Por exemplo, Wells Fargo, que é um grande banco americano, ExxonMobil, que é uma grande empresa de petróleo. Você vai ver aqui, por exemplo, a HP. Vamos pegar outras empresas aqui que a gente conhece no Brasil. Você vai ter aqui, por exemplo, a IBM, a International Business Machines. Você tem aqui, por exemplo, a Pfizer, que ficou bem famosa aí para todo mundo na época da pandemia. Você tem a Coca-Cola, olha só, a Coca-Cola compõe esse índice, ou melhor dizendo, esse ETF. Você vai ter aqui, por exemplo, o McDonald's compõe esse ETF. Então, você quer comprar num preço muito barato empresas como McDonald's, como Coca-Cola, como IBM, como ExxonMobil, como Wells Fargo, enfim, você pode simplesmente vir aqui e comprar esta cota do DVY por $108,16 atualmente. Você leva todas essas empresas. Literalmente, você é um pequeno dono de uma pequena parte de todas essas empresas, um dono indireto no caso, porque você tem elas através do ETF, mas você tem direito a receber os dividendos que essas empresas pagam e você vai participar da valorização e desvalorização deles. Só que $108, cara, isso daqui é pouco mais de R$500, né? Então pode ser que seja um pouquinho pesado. Tem outras opções? Tem. Tem esse ETF, por exemplo, aqui, o DIV, que ele também foca em ativos pagadores de dividendos. E você percebe que ele é muito mais acessível ao seu bolso. Ele custa $16,05. Aí já é mais barato do que um fundo imobiliário brasileiro, do que uma cota, por exemplo, do HGLG11, se você fosse comprar. Se você compra uma cota do DIV, você vai levar 42 ativos pagadores de dividendos dos Estados Unidos da América. Você percebe que ele paga pouco por cota quando ele distribui os dividendos, só que ele tem a diferença aqui, ó, ele distribui dividendos todos os meses para você. Você percebe que ele distribui isso em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, por aí vai, até o mês de novembro, que ele vai distribuir agora já 13, e o valor é menorzinho, é tipo 10 centavos, 9 centavos, 8 centavos, enfim, costuma ser proporcional, é claro,
ao valor que você paga do dividendo. Você pagou aí $16 da cota atualmente, né, no dia que eu gravo, tá? Isso aí, e você vai levar menos aqui de dividendo, mas isso é normal. Enfim, se você dá uma olhada, você também com certeza consegue encontrar entre as empresas que o DIV tem, empresas que você conhece. Aqui o Estados Invest, nesse caso, mostra pra gente os ativos que compõem o ETF. E você percebe que o DIV, esse ETF aqui, ele não tem só ações, ele vai ter REITs também. Ou seja, ele vai ter alguns fundos imobiliários americanos dentro do portfólio dele. E você consegue encontrar também os percentuais, outra coisa que eu esqueci de falar, dá uma olhadinha. Neste caso, a maior posição do DIV é B&G Foods Inc., essa empresa aqui. E essa empresa, ela tem um percentual de 6,13% dentro do ETF. Enquanto se você for, a efeito de comparação, isso varia de ETF para ETF, olhar o DVY, você percebe que a maior posição do DVY, que seria, vamos aqui para a página 1 de novo, ó, que seria a Viacoms Inc., você consegue ver que o percentual é 2,93%. Ou seja, o DVY, até por ele ter muito mais ativos, ele é bem menos concentrado. Já o DIV, ele vai ter uma concentração maior, mas mesmo assim, a maior posição é 6%. E ele tem mais de 40 ativos. Então, naturalmente, você está ultra diversificado quando você compra um ETF, igual eu já estou demonstrando algumas vezes aqui. E a gente procurando aqui, a gente consegue encontrar, por exemplo, ó, o ExxonMobil tem nos 2 ETFs. E você olhando aqui, com certeza você vai encontrar alguma outra empresa que você conhece. Mas de qualquer forma, são ETFs que focam em empresas pagadoras de dividendos. E você percebe, como eu já mostrei, que eles vão distribuir dividendos com você também. Agora, e se eu quiser comprar fundos imobiliários americanos? Existem ETFs que replicam os fundos imobiliários americanos? Existem. E um exemplo desses ETFs é o VNQ, que atualmente custa $76,40 e ele vai comprar exatamente os famosos REITs, ou fundos imobiliários nos Estados Unidos, que seriam primos dos fundos imobiliários brasileiros. Existem algumas diferenças entre os fundos brasileiros e os americanos, da forma como eles funcionam, mas basicamente nós podemos dizer que eles se assemelham ali, eles são primos. E você percebe que ele também vai pagar dividendos para você. É todos os meses como no Brasil? Não, este ETF aqui te paga trimestralmente, mas ainda assim você recebe dividendos em dólar pelo resultado dos fundos imobiliários americanos. E se você não tiver tanto dinheiro assim para investir, a ponto de você comprar aí uma cota de $76,40, você pode comprar esse outro aqui, por exemplo, lembrando, é exemplo e não recomendação, que seria o RSPR, que é um ETF, infelizmente eu não encontrei ele no Estados Invest, mas aqui no Google sempre tem, $28,82. E ele também compra real estate, ele também compra os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Agora, e se você quiser investir em renda fixa? Tem ETFs que investem em renda fixa? Também tem, você consegue dar uma olhadinha. Esses dois ETFs, inclusive, em um vídeo passado, lá em agosto, eu usei ele de exemplo, vou usar ele de novo de exemplo aqui, que seria o TLT. O TLT ele vai investir na dívida pública dos Estados Unidos. No caso, é um ETF que compra aí a dívida de 20 anos dos Estados Unidos, né, os Treasury Bonds, enfim, que seria o nosso tesouro direto aqui, comparando, né, os bonds americanos seriam os nossos títulos de dívida do governo, no caso são títulos de dívida do governo americano, de vencimento de 20 anos para mais, tá? Então, você percebe que atualmente uma cota do TLT está custando aí $86,84. Se você fuçar, você vai com certeza encontrar ETFs mais baratos que compram a mesma coisa. E o TLT, dê uma olhada aqui, ele te paga dividendos todos os meses. Todos os meses ele joga um pingado na sua conta. Eu acho que só em janeiro que ele não pagou, ó. Pelo menos aqui não tem dados, né? Não sei se não pagou, se o Estados Invest não colocou, teria que dar uma olhada. Mas enfim, é uma opção. E você tem outra opção, que é o LQD, que seria um ETF que ele compra, nesse caso, títulos de dívidas de empresas americanas, que seriam os Corporate Bonds, que está falando aqui, ou então, no Brasil a gente chama isso de debentures.
e eles vão comprar esses bonds aí, essas dívidas seria high grade, né? É uma dívida que tem investment grade, ou seja, são dívidas de empresas boas pagadoras. E aí você vai encontrar dívidas aqui das maiores empresas dos Estados Unidos. Você vai ter dívida da Apple, você vai ter dívida da IBM, enfim, você vai ter dívidas de várias empresas aí que são famosas e conhecidas. Dívida da Microsoft você consegue encontrar dentro desse ETF, e ele também vai te pagar dividendos aí todos os meses, como você consegue ver. Conforme ele vai recebendo essas dívidas, ele vai repassando aí uma parte para os cotistas do ETF. Então, quer investir em renda fixa, você consegue também. Embora, não se engane, ETFs são instrumentos de renda variável. No caso, esses títulos aqui vão variar de acordo com a marcação a mercado, tá? Então não vai achar que é uma renda fixa como no Brasil, mas você está comprando um ativo que está investindo em títulos de renda fixa, então indiretamente você tem o direito de receber esses títulos. E para eu finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês um ETF mais exótico. Como eu falei, existem ETFs de tudo nos Estados Unidos da América. E eu quero apresentar um ETF para vocês agora chamado VICE, que é um ETF que eu acho bem curioso. Deixa eu digitar aqui, VICE. Vou ter que especificar que eu quero um ETF aqui para o Estados Invest, que seria este ETF aqui. Eu separei um link para vocês que eu quero pegar agora que explica o que é esse ETF VICE e no que ele investe. Você percebe que é um ETF que custa $25,32 e ele paga dividendos uma vez ao ano, como você consegue ver aqui, pelo menos todos os anos de 2017 para cá. Ele pagou dividendos no último dia de dezembro. Não é um ETF muito pagador de dividendos, paga bem pouquinho, como você consegue ver aqui, e apenas uma vez ao ano. E o que é esse ETF? Para você dar uma olhada em como que os Estados Unidos é imenso nessa questão de ETFs e de coisas que você pode comprar. Vamos colocar aqui e você vai ver a descrição desse ETF. Então tá aqui, né? What does Vice invest in? Ou seja, no que o Vice investe. E aí você vai ver, fazendo uma tradução rápida e simultânea aqui, ele fala que o Vice investe nos produtos e serviços que as pessoas encontram prazer independentemente de condições econômicas. Então ele procura a perenidade dos seus ativos exatamente nisso. O que as pessoas usam, o que as pessoas gostam de usar, o que elas encontram prazer, independentemente de crise. Se tiver crise, vai continuar funcionando. Então, ele fala aqui que o Vice procura crescimento de longo prazo de companhias globais seletas operando nas indústrias do vício, que podem incluir álcool, tabaco, jogos, comida e bebida, restaurante e hospitalidade e outras atividades de negócios relacionadas a vícios. Até por isso que tem o nome Vice, porque ela só investe em empresas que oferecem produtos e serviços que vão viciar você. Pensa, existe alguma coisa mais personalizável do que isso? Bom, deve existir por aí, mas é muito personalizável, é muito específico, é muito nicho que você encontra. Então, se você quer investir, por exemplo, em bebida, em tabaco, em, sei lá, cassino, eu não cheguei a olhar umas empresas do Vice, embora eu tenha curiosidade, mas eu só não fiz isso ainda. Mas não tenho também esse ETF, mas de qualquer forma, se você tiver vontade de investir nessas coisas em um pacotinho só, existe esse ETF super personalizável chamado Vice. Já cheguei a ver ETFs que investem só em armas, só em equipamento de defesa e por aí. Existem, isso nos Estados Unidos existem essas coisas. É muito personalizável para você ter uma ideia do tamanho do mercado americano e da gama de coisas que você tem para investir por lá. Agora, antes que eu encerre o vídeo, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque um ETF ele é diversificado desde o início e ele é um ótimo veículo de investimento para que você não precise ficar escolhendo ativos um a um e uma forma super fácil de você entrar no mercado americano, porque como eu disse, é só você comprar um ETF que você já tem uma cesta de grandes empresas que você pode investir aí para diversificar a sua carteira. Mas não é só por causa disso que você deve simplesmente escolher aleatoriamente qualquer ETF e comprar. Não, gente, não façam isso. ETF é um ativo, é um tipo de investimento. Você precisa estudar minimamente esse ETF antes que você venha a comprá-lo. Porque, assim como qualquer outro investimento, existem ETFs bons e existem ETFs ruins. Existem ETFs que vão replicar empresas boas e existem ETFs que vão replicar empresas ruins ou nem tão boas assim. Existem ETFs por sua natureza mais arriscados e existem ETFs por sua natureza menos arriscados. Então, procure saber minimamente quais são os ativos que compõem esse ETF. Igual eu olhei ali, você pode procurar
Vocês viram que o Status Invest não tem todos os ativos que compõem todos os ETFs, às vezes você vai ter que cavucar um pouquinho mais, encontrar outras informações. Nesse caso, sim, falar inglês ajuda bastante, embora não seja uma necessidade assim que você realmente precise 100%, mas ajuda bastante. Procure saber o histórico desse ETF, porque tem ETF que realmente com o tempo se valoriza consistentemente. Lembrando que não é culpa do ETF, é culpa do ativo que está compondo ele, que ele se propôs a comprar. Então tem ETFs que se valorizam, tem ETFs que andam de lado, tem ETFs que se desvalorizam com o tempo, tá? Então, achou um ETF, achou interessante, dá uma olhadinha no histórico dele, porque o histórico dele vai refletir o histórico das empresas que estão dentro dele. Ou de, sei lá, qualquer ativo que ele tenha comprado, que não seja empresa, mas qualquer coisa que esteja dentro dele. E também dá uma olhada na exposição, porque vocês viram, eu demonstrei para vocês aqui, um ETF tinha 6% de exposição na sua maior posição, o outro ETF tinha 2%. Então, claro que se o ETF que tem maior exposição, a empresa a qual ele mais está exposto formal ou, sei lá, vier a falir no pior dos casos, esse ETF, claro, vai sofrer bem mais do que aquele ETF que só tem 2, 3% de exposição. Então, procure olhar também a exposição desses ativos dentro dos ETFs. Olhe também o setor do ETF. Você está comprando um ETF de que exatamente? É um setor diversificado? O que esse ETF se propõe a fazer? Ele vai comprar exatamente o que? Igual esse último ETF que eu mostrei para vocês, que só compra empresas que tentam de alguma forma te viciar. Ele não vai fugir disso, ele vai comprar só empresas assim. Agora, ETFs pagadores de dividendos, por exemplo, que buscam empresas pagadoras de dividendos, eles podem diversificar bem mais, porque o que eles estão achando são boas pagadoras de dividendos. Então, embora ETF facilite a sua vida, você não tem que ficar cavucando e achando informações de todas as empresas que o compõem, você consegue levar uma grande cesta de ativos com baita desconto, não significa que você não tem que olhar nada antes de comprar o ETF. Não, olhe, minimamente estude o ETF, saiba do que se trata, saiba o que ele se propõe a investir, saiba o histórico, saiba pelo menos a exposição que ele tem aos ativos antes que você venha comprar, para que você não venha fazer besteira. E assim eu encerro o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que ele tenha sido útil e agora você não tem mais desculpa se você pensa ou se você pensava em investir nos Estados Unidos. Se você tinha medo de investir nos Estados Unidos, falando, nossa, como é que eu vou estudar agora essas empresas em inglês, essas empresas que estão distantes de mim, como é que eu vou achar empresas no meio de tantas para eu investir? Não tem mais desculpas, agora você já conhece os ETFs. E você pode entrar no mercado americano de forma simples, prática e fácil. Tem algum comentário? Tem alguma dúvida? Tem alguma observação? Deixe nos comentários que eu vou responder com todo prazer. Gostou desse vídeo? Foi útil? Agregou algo para você? Então se inscreva no canal, que eu sempre tento trazer temas relevantes para você, para a sua vida financeira e para os seus investimentos, e também clique no sininho para que você não perca nenhuma notificação. Siga também meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, porque nele eu também sempre procuro trazer conteúdos que serão relevantes para a sua vida financeira, além de eu atualizar sempre os novos vídeos que tem aqui no canal. E também entre para a comunidade do canal Jornada Financeira. Lá você vai receber todos os dias vídeos curtos com dicas práticas sobre finanças para que você possa aplicar no seu dia a dia. Basta você enviar um print provando que você está inscrito no canal para o link que está na descrição, logo abaixo da parte que eu descrevo o conteúdo do vídeo. Só enviar lá que eu te coloco na comunidade. E é isso aí, espero que tenham gostado mesmo desse vídeo, espero que agora você saiba melhor como investir nos Estados Unidos de forma fácil e vejo você no próximo vídeo. Até lá!